Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa técnica bem poderosa e, eu diria, inovadora no campo da mecânica da fratura. Toda essa análise que vamos ver aqui é baseada num artigo de Juskes e Vogel. Eles propuseram um método que usa uma razão de tensão, uma forma bem mais simples e, como veremos, precisa para avaliar fatores que são, olha, críticos no projeto de qualquer estrutura. Então, o que a gente tem pela frente? Primeiro, vamos entender o problema, né? O contexto da mecânica da fratura. Depois, o desafio, que é o tal do fator de geometria. Aí sim, a gente entra no coração da coisa, o novo método de razão de tensão. Vamos ver como ele foi testado, a metodologia por trás, os resultados e, claro, no final a gente amarra tudo com as conclusões e o que isso significa na prática. Bom, para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. Por que isso é tão importante? Estamos falando aqui de segurança. Segurança em estruturas que operam sob altíssima tensão, como a fuselagem de um avião, por exemplo. Tudo depende da nossa capacidade de prever, com muita, mas muita precisão, como uma trinca vai se comportar. Porque, convenhamos, nesse cenário, falhar simplesmente não é uma opção. O ponto central aqui é o seguinte: a gente precisa saber a velocidade com que uma trinca cresce, e principalmente qual o tamanho máximo que ela pode atingir antes de uma falha catastrófica. É esse cálculo que vai ditar decisões críticas, sabe? Por exemplo, de quanto em quanto tempo a gente precisa inspecionar aquela fuselagem de avião. A gente precisa ter certeza de que vai encontrar qualquer trinca antes que ela chegue num tamanho perigoso. Ok. Entendido o problema geral, vamos focar agora no desafio específico que essa pesquisa se propôs a resolver. Existe uma variável nos nossos cálculos que ela é absolutamente crucial, mas ao mesmo tempo é um verdadeiro gargalo, bem difícil de determinar. E essa variável é o fator de correção de geometria, ou Y, como a gente vai chamar. Ele é a peça-chave. Pensem assim, a gente sabe qual é a tensão aplicada, a gente consegue medir o comprimento da trinca. Mas a geometria específica de cada componente, isso complica tudo. É o Y que faz esse ajuste fino. É ele que corrige o cálculo da intensidade de tensão para aquela peça específica. É basicamente o multiplicador que traz a teoria para a realidade daquela geometria. E qual o problema? Bom, os métodos que a gente tem hoje para calcular esse Y, eles costumam ser bem limitados ou então muito demorados. Muitas vezes exigem softwares super especializados, algoritmos complexos para cada geometria nova que aparece. Então, o que o campo da engenharia precisa, desesperadamente, é de um método ideal. Um método que seja ao mesmo tempo preciso, simples de aplicar, versátil para qualquer geometria e flexível para se adaptar a modificações. Parece pedir muito, né? Mas é isso que se busca. E é exatamente aqui que entra a hipótese central deste trabalho. Uma solução que, como vamos ver, é de uma elegância impressionante e que vem direto dos princípios fundamentais da mecânica da fratura. Vamos dar uma olhada na derivação desse princípio. A gente parte da função de tensão de Westergaard, que é um clássico. Para um componente real finito, a intensidade de tensão K1 é dada por essa fórmula. Para uma chapa teórica infinita, a fórmula é bem parecida, só muda a tensão. Agora, o fator Y é, por definição, a razão entre esses dois Ks, K1 sobre K0. E aqui que vem a mágica. Quando a gente faz essa divisão, os termos em comum, como a raiz de 2πr, simplesmente se cancelam. E o que sobra? Uma simplificação linda. O fator Y se torna apenas a razão entre a tensão na ponta da trinca do componente real, σ1, e a tensão no mesmo ponto, só que na chapa infinita, σ0. Simples assim. E essa citação do artigo original, ela resume perfeitamente a genialidade da coisa. A técnica não depende do valor absoluto da tensão que o computador calcula, mas sim da razão entre duas tensões. Por que isso é tão brilhante? Porque qualquer análise de elementos finitos tem aproximações, tem erros inerentes ao método. Mas como esse erro de aproximação vai estar presente tanto no cálculo do σ1 quanto do σ0, na hora que a gente divide um pelo outro, o erro meio que se anula, ele é cancelado, e o resultado é um valor de U com uma precisão altíssima. Certo. A teoria é elegante, mas será que funciona na prática? Então vamos ver agora como essa hipótese foi validada usando modelagem computacional, o famoso experimento virtual. Foram criados dois modelos no software ANSYS. Um deles representa a peça real, o componente finito, com suas dimensões ali 200 por 400 milímetros. O outro modelo representa a nossa base teórica, a tal da chapa infinita. Por isso essas dimensões enormes, 16 por 16 metros. Um modelo nos dá o σ1, o outro nos dá o σ0.
Mas aqui vem um ponto crucial, a condição mais importante de todas para que o método funcione. Em ambos os modelos, os elementos na ponta da trinca, a malha, têm que ser idêntica. Nesse caso, elementos quadrados de 2,5 milímetros. Ok, o modelo computacional foi montado, os cálculos foram feitos e agora a hora da verdade. A hipótese é bonita, a teoria é elegante, mas como ela se compara com os resultados já consagrados na literatura? Vamos dar uma olhada nas evidências. E os resultados são, francamente, impressionantes. Quando a gente compara os valores obtidos com os dados de Isida, que são considerados o padrão ouro para essa geometria específica, a diferença máxima encontrada foi de 0,71%, menos de 3/4 de 1% de desvio. É uma precisão realmente notável. E não para por aí. O que a gente vê nesse gráfico é ainda mais interessante. O método da razão de tensão, com seu erro máximo de 0,71%, se mostrou mais preciso até do que outro método simplificado bem comum na área, que é a fórmula da secante de Feddersen, que tem um erro de quase 1%. Isso realmente solidifica a validade e, dá para dizer, a superioridade dessa nova abordagem. Essa tabela aqui mostra os números preto no branco. Na primeira coluna, o comprimento da trinca. Na segunda, os valores de y calculados por Isida, a nossa referência. E na terceira, os valores obtidos com o novo método da razão de tensão. É só bater o olho, a coincidência é altíssima. Para trincas pequenas, é idêntico. Mesmo para trincas maiores, a diferença é mínima na terceira casa decimal. Os valores são, para todos os efeitos práticos, idênticos. Bom, diante de tudo isso, qual é o veredito final? Qual a avaliação dessa técnica e, mais importante, o que ela significa para o futuro da engenharia estrutural? As conclusões são bem claras. Primeiro, o método da razão de tensão é sim uma técnica válida e de altíssima precisão. Segundo, e talvez tão importante quanto, ele é simples de usar. Funciona com qualquer pacote padrão de elementos finitos. Terceiro, ele é robusto. Mesmo com uma malha não tão refinada, ele funciona desde que, claro, a malha seja consistente entre os dois modelos. E, por fim, a teoria por trás não se limita a essa geometria simples. Ela deve sim se aplicar a geometrias muito mais complexas. Ou seja, a gente tem aqui um método que não é só preciso, ele é acessível. Ele meio que democratiza a análise de fratura de alta precisão, tirando a necessidade de softwares caros e super especializados. Então, a grande questão que fica é como que a gente pode pegar esse princípio, esse conceito tão elegante de razão de tensões e aplicar nas geometrias complexas do mundo real, aquelas que a gente encontra em componentes de turbinas, em estruturas aeroespaciais. Este trabalho aqui validou o princípio para um caso mais simples, uma placa. O próximo passo lógico, a próxima fronteira, é levar essa simplicidade poderosa para resolver os problemas realmente desafiadores da integridade estrutural. É um campo imenso que se abre para futuras investigações.